Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a você que está chegando agora, nos acompanhando por meio das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, por meio da nossa página no Facebook e do nosso Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, ter vocês junto conosco, para juntos assim rezarmos o nosso 5º dia da novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Então vamos preparar assim o nosso coração, nossa alma, para podermos iniciar esse nosso momento de oração, entregando ao Senhor o nosso dia, essa manhã de hoje e tudo aquilo que nós queremos realizar durante todo o nosso dia de hoje. Então vamos dar início, invocando juntos assim a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazendo aqui a oração e você vai repetindo aí junto comigo, tá certo? Eu vou fazendo mais pausada a oração e você repete aí junto comigo, tá certo? Prudente São Pio de Pietrelcina, que nutristes uma grandíssima devoção pelas almas do purgatório, pelas quais te oferecestes como vítima expiatória. Roga ao Senhor, a fim de que infunda em nós o sentimento de compaixão e de amor que tu tinhas por estas almas, de modo que nós também consigamos reduzir o seu tempo de exílio, buscando ganhar para elas, com os sacrifícios e orações, as santas indulgências que lhes são necessárias. Amém. E vamos juntos assim meditar nessa frase de São Padre Pio, onde ele diz assim para nós: Vós, Senhor, suplico-te de que derrame sobre mim os castigos que estão preparados aos pecadores e às almas do purgatório. Multiplicai-os da mesma forma sobre mim, desde que convertas e salves os pecadores e livres logo as almas do purgatório. E vamos juntos assim meditar nessa manhã de hoje no Evangelho do dia, que encontra-se em Lucas, no capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que tinha convidado Jesus, comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo que credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais.
Jesus lhe disse: julgastes corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijastes. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos continuar na meditação desse capítulo 7, que nós estamos meditando, né? Ontem, antes de ontem, nós lemos alguns trechos desse capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E aqui o ponto central desse texto são dois, que eu quero partilhar com você. Primeiro, a misericórdia de Deus, que é maior do que qualquer coisa. A misericórdia de Deus que é maior do que qualquer pecado. E em segundo, eu quero meditar junto com você a contrição de coração. A contrição de coração. Veja, ontem nós meditávamos e nós vimos que Jesus ele começava a perguntar: com quem é que eu vou comparar esta geração? Porque aquela geração que estava da época de Jesus era uma geração incrédula também. Jesus, como eu falava ontem, Jesus havia feito diversos milagres e as pessoas continuavam sem acreditar ainda em Jesus. Ainda não viam Jesus como um Messias, como o Cristo, né? A eles, como nós vimos quando Jesus ele ressuscita, né, o filho da viúva de Naim, o que é que acontece? As pessoas dizem assim: um grande profeta surgiu entre nós. Então, por isso que depois Jesus vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos vão dizer: olha, a multidão lá fora está dizendo que tu és um dos profetas, que tu és um dos profetas que ressuscitou, Elias, João Batista, né? E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque os discípulos conviviam ali junto com Jesus, o dia a dia junto com Jesus. E Jesus queria ouvir da boca deles também, né, quem realmente eles pensavam ser Jesus. E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa mesma pergunta serve para nós e eu tenho feito questão de relembrar todos os dias da nossa novena, porque nós corremos o sério risco de, por estarmos tentando caminhar com Jesus, de por termos uma certa vivência na igreja, nós temos um sério risco de achar, né, que Jesus deve ser da forma que eu quero, que Jesus precisa fazer o que eu quero, e também de olhar para as pessoas com um olhar de condenação. Nós corremos o sério risco de achar que toda a misericórdia de Deus para mim é pouco, mas para o irmão, para as outras pessoas lá fora, todo castigo é pouco. Nós corremos o sério risco de termos um coração endurecido. Por isso, nesse evangelho de hoje, nós vemos que o que é que acontece? Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu. E quando Jesus chega naquele local para jantar, vai dizer que uma mulher aproximou-se de Jesus. E aproximando-se ali de Jesus, ela vai dizer o texto que ela sentou-se atrás, ali onde Jesus estava,
e que começou a chorar os seus pecados aos pés de Jesus. Vai dizer que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas e ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E depois também vai dizer que ela unge os pés de Jesus com um frasco de perfume, né? Um frasco de alabastro, né? Cheio de perfume. E ela vai oscular os pés de Jesus, vai beijar os pés de Jesus. E é interessante, vamos tentar imaginar aqui a cena, né? O local onde Jesus estava, ali para servir a janta, né? A mesa não era aquelas mesas como nós conhecemos hoje. Os locais não eram como nós temos hoje, né? Onde tem a cadeira para sentar, a mesa, né? Em uma altura determinada, né? Eles sentavam no chão, certo? Eles sentavam no chão e eram colocadas algumas almofadas ali, né? A mesa era baixinha, curtinha ali, pequena, né? Baixa. E eles colocavam algumas almofadas ali no chão, né? E eles sentavam ali naquelas almofadas e a mesa ficava, né, na altura ideal ali para eles. E aí vai dizer que aquela mulher colocou-se atrás ali, né, atrás aonde Jesus estava. Então, ou seja, muito provavelmente, né, na posição em que eles estavam, né, os convidados eles estavam deitados, né, sentados, né, nas almofadas e as pernas, né, dobradas para trás. E aquela mulher vai aos pés de Jesus e começa a chorar os seus pecados ali aos pés de Jesus. Enquanto Jesus estava conversando com o fariseu, conversando com as outras pessoas que estavam ali, né, à sua frente, né, logo atrás, as pessoas que estavam acompanhando, né, vai dizer que aquela mulher chora os seus pecados aos pés de Jesus. E qual é o grande milagre que acontece ali? O milagre do perdão de Deus. O milagre do perdão do Senhor. Aquela mulher perdoada de todos os seus pecados, Jesus a perdoa. E aonde acontece das pessoas julgarem, condenarem aquela mulher, Jesus ele devolve a dignidade daquela mulher. Nós não sabemos qual era o pecado que aquela mulher ela cometia ou havia cometido, né? Apenas o texto revela que ela era uma pecadora pública, né? E ali ela chorando seus pecados aos pés de Jesus, as pessoas que estavam à sua volta começam a criticar Jesus por a postura de Jesus, né, de não reprimir aquela mulher que aproximava-se dele. Vai dizer outros textos, né, que os discípulos, inclusive, vai começar a dizer como é que pode se perder tanto, um perfume tão caro e se perder dessa forma? Porque as pessoas não entendiam o real significado do que é colocar-se inteiramente na presença de Deus. E ainda hoje nós também corremos esse risco de ser tentados a querer achar ou dar o que é de menor valor para o Senhor. Deus, ele quer tudo, ele quer o meu coração. O que eu tenho de mais valor, de mais precioso, que é o meu coração, a minha vida, o Senhor quer isso de nós hoje. Então nós não podemos retardar, nós não podemos estar colocando desculpas para querer atrasar ou retardar a nossa conversão. Então veja, quando aquela mulher coloca-se aos pés de Jesus, ela chora, ela unge os pés de Jesus, vai dizer o texto que aquele fariseu, ele diz assim, ele começa a comentar, né? Se esse homem fosse realmente um profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, saberia que ela era uma pecadora. E Jesus, ao ouvir isso, Jesus ele vai contar uma certa parábola, onde ele vai dizer que existiam dois devedores, né? Um devia 500 moedas de prata e o outro devia 50 moedas de prata. Só que ambos foram perdoados pelo seu credor. E aí Jesus pergunta a Simão, né, o nome daquele fariseu, né, era Simão, ele pergunta a Simão, qual desses dois vai amar mais? E Simão vai dizer aquele a quem foi mais perdoado. Então, ou seja, aquele que devia mais, que foi mais perdoado, né, certamente vai ser aquele que vai mais amar, mais ter respeito pelo credor. E aí Jesus vai dizer, julgastes corretamente.
E aí era o que Jesus queria, onde Jesus queria chegar, porque aí Jesus vai começar a dizer, ó, tá vendo essa mulher? Sim, eu sei dos pecados dessa mulher. Mas Jesus está dizendo aqui, ela amou mais aquele que poderia perdoar os seus pecados. E o sinal de um verdadeiro amor é não ficar parado. O sinal de um verdadeiro amor é ter obras, atos. O amor ele não é traduzido simplesmente por palavras, mas ele é principalmente traduzido em atos, em gestos. E Jesus vai começar a dizer, olha, quando eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. Era um costume judaico esse. E ele vai dizer, você não lavou os meus pés. Essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Secou com os seus cabelos. Jesus vai dizer, quando eu cheguei aqui, você não me osculou. Ou seja, era uma tradição ali entre os judeus, ao encontrar alguém, ao receber na casa, dar um beijo no lado da face. E ele vai dizer, você não me osculou e essa mulher não para de beijar os meus pés desde a hora que eu chego aqui. Jesus vai dizer, você não ungiu a minha cabeça e essa mulher ungiu os meus pés, com aquilo que ela tinha de mais precioso. Aquele frasco de perfume, outros evangelistas vão dizer que aquilo ali era caríssimo, era equivalente a 1 ano de salário. Então, ou seja, aquela mulher, ela oferece tudo o que ela tem de mais precioso, tanto de forma interior, que é o seu coração, mas também ela coloca à disposição de Deus, ela serve ao Senhor também com aquilo que ela tem do material. Ela coloca à disposição de Deus não somente o seu coração, mas também tudo que está à sua volta. Então a misericórdia de Deus é maior do que todo e qualquer pecado. Mas para que eu me encontre com a misericórdia de Deus, é necessário que eu tenha um coração contrito. E aqui, contrição é diferente de atrição. Veja, contrição é um coração que está realmente arrependido dos seus pecados. Contrição é um coração que arrepende-se de forma verdadeira, sincera, do pecado que acabou de cometer. A atrição não. A atrição é quando eu cometo um pecado, sei que é errado, mas ainda não estou arrependido de coração, mas estou na procura de um padre para poder me confessar, porque eu sei que é errado, mas interiormente eu não trago essa disposição de renunciar realmente àquele pecado. Apenas quero me confessar para, digamos assim, entre aspas, a minha mente parar de me condenar, para eu estar em paz comigo mesmo, digamos assim. E aí é o grande perigo que nós corremos, porque quando nós não temos um coração contrito, nós não mergulhamos na misericórdia de Deus. Então nós precisamos ter um coração contrito, que reconhece as suas misérias, que reconhece os seus pecados e que quer mergulhar na graça de Deus, que quer mergulhar no amor misericordioso de Deus. E é essa fé em Deus que é capaz de salvar. Foi essa fé em Jesus que salvou aquela mulher. Foi essa fé em Jesus que restaurou a dignidade daquela mulher. A prova disso é que Jesus, ele, além de perdoar os pecados daquela mulher, Jesus olha para aquela mulher, e diz assim, ao olhar para aquela mulher, versículo 48, diz assim, teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa aquela mulher publicamente, aonde todos aqueles que estavam até então julgando, condenando aquela mulher, a partir daquele momento, Jesus perdoa aquela mulher. Jesus devolve a dignidade daquela mulher. Nós também somos convidados a fazer com que eu e você, em primeiro lugar, possamos mergulhar na misericórdia de Deus. E mergulhados na misericórdia de Deus, sermos apóstolos da misericórdia. Levar essa misericórdia também às outras pessoas. E não simplesmente ter a atitude daquele homem, de Simão, de condenar, de olhar para as pessoas e dizer assim, olha, mas está vendo, não é o santo, não é a santa, quando alguém pecar, ao invés de ir lá, de ajudar, de socorrer,
Mas nós somos chamados a ser esse sinal de misericórdia, a estender a nossa mão, a erguer o irmão quando cair, a não julgar. Um dos grandes males do nosso tempo é que nós temos sido pessoas que não temos sido apóstolos da misericórdia, mas nós temos muito mais julgado as outras pessoas do que levado a misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs. E quando eu levo a misericórdia de Deus, quando eu faço com que o meu irmão, a minha irmã, mergulhe na misericórdia de Deus, não importa qual tenha sido o seu passado, não importa qual tenha sido o seu pecado. O que importa é que Deus restaura aqueles corações. Deus restaura a dignidade do ser humano. Nós somos chamados a restaurar a dignidade do ser humano de forma plena, não só espiritual, mas de forma plena. Restaurar a dignidade do ser humano. Ao encontrar o irmão de rua, ao encontrar o abandonado, ao encontrar aquela pessoa que vive muitas vezes escrava, já viciada no álcool e em outras drogas, não desvie o olhar. Ao dar uma esmola, a fazer um gesto de caridade, não faça de qualquer jeito. É o Cristo que está naquele irmão. Mateus capítulo 25, Jesus vai dizer: toda vez que você deu de comer, deu de beber, vestiu, visitou o enfermo, visitou o preso, Jesus vai dizer: foi a mim que o fizestes. A dignidade do ser humano. Não adianta nós andarmos por aí com terço, escapulário, crucifixo, Bíblia, imagens religiosas, camisas religiosas, mas se no dia a dia eu não acolho o meu irmão, eu não sou misericordioso com o meu irmão. Que nesse dia de hoje nós possamos pedir ao Senhor essa graça de termos um coração misericordioso, de sermos apóstolos da misericórdia, para que mais e mais pessoas possam verdadeiramente mergulhar no oceano da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos rezar juntos assim a coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vou fazendo a oração de forma mais pausada e você vai repetindo daí junto comigo. Ó meu Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado. Eis que bato, procuro e peço a graça. Aí da onde você está, coloque a intenção que você quer rezar nessa manhã de hoje. Quais são as necessidades que você traz para rezar nessa manhã de hoje? Coloque nesse instante diante de Deus o seu coração, a sua história. Coloque nesse momento diante de Deus tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você traz. De modo particular, quero rezar aqui pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, rezar por a Igreja, rezar por todos aqueles que sofrem perseguição religiosa, que o Senhor possa ter compaixão e sustentar a sua Igreja, dar-lhe também sabedoria ao Papa e a todos os pastores, padres, bispos, diáconos, para que possam conduzir o seu rebanho. Poliana coloca pela minha saúde e pela saúde dos meus filhos. Queremos rezar também por essas intenções.
e vamos rezar juntos, dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Rezemos juntos. Ó meu Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo concederá. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Coloque mais uma vez diante do Senhor as intenções que você traz. Quero rezar aqui de modo particular pelos enfermos, rezar por aqueles que padecem nos leitos de hospitais, em casa, os abandonados, os marginalizados, os irmãos de rua. Raquel coloca aqui pela cirurgia da minha tia. Então queremos rezar também por essas intenções e todas aquelas que você traz também no silêncio do seu coração. Rezar aqui também por aqueles que colocaram seus pedidos de oração nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como aqui no Instagram. Quero apresentar diante de Deus cada intenção, o Senhor que tudo sonda, o Senhor que tudo conhece, que possa vir em auxílio às necessidades de cada irmão e irmã. E rezemos juntos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Rezemos juntos dizendo: ó meu Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Coloque diante de Deus mais uma vez os pedidos que você traz nesse momento. E aqui, de modo particular, eu quero rezar também pedindo pela paz mundial, que o Senhor possa conceder ao mundo inteiro, a sua paz, paz em nossas famílias, paz em nossas cidades, paz no Brasil e em todo o mundo, que o Senhor possa conceder a paz. E rezemos juntos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio
e espero em vós. E agora às 6 horas da manhã, quero convidar você a rezar assim junto comigo a oração do Ângelus, consagrando a Nossa Senhora todas as intenções que nós colocamos aqui durante esse nosso momento de oração. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. E concluímos assim, vamos rezar a oração da Salve Rainha, concluindo esse nosso momento de oração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó dulce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim, vamos chegando ao final de mais um dia de novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Quero agradecer a você que rezou junto conosco por meio das nossas redes sociais, por meio do Instagram, da nossa página no Facebook, por meio do nosso canal também no YouTube. Muito obrigado você que tem acompanhado. E quero deixar aqui o convite a você para amanhã, mais uma vez, 5h30 da manhã, nós estarmos aqui reunidos para rezar assim o nosso 6º dia de novena a Padre Pio. Então vamos juntos pedir assim a bênção de Deus. Nós estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos no amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo e abençoado dia, fiquem na paz e até amanhã com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir.